Zoom recording. A gente combinou dessa vez que a gente vai, Bezrat Hashem, já entrar, a gente leu bastante introduções ao Teilim, obviamente não todas, mas que a gente vai tentar realmente estudar um capítulo de Teilim, o capítulo 30, no caso, que eu escolhi esse capítulo porque ele é um perek que ele fala sobre, que a gente lê ele em Hanukkah. Mizmor Shir Hanukat Habayit tem alguns costumes. Quando se fala esse Mizmor, os faradim falam ele em Mincha, antes de Aleinu Leshabeach. No Ashkenaz, muitos falam ele, esse é o Shir Shel né, o Perek de Teilim do dia. Em vez do Shir Shel normal, se fala Mizmor Shir Hanukat Habayit, tem que ler ele antes de acender as velas. Opa. Então, eu queria que a gente pudesse estudar juntos esse Mizmor, esse capítulo, e tentar entender antes sobre o que ele fala, Kamovan, qual é o assunto do capítulo, e depois como isso, na verdade, é ligado com Hanukkah, e o que esse capítulo tem a ver com Hanukkah. Porque, na verdade, nesse Mizmor Shir Hanukat Habayit, Nahon, tem todo dia em Shacharit antes do Rodo, é verdade. Todo mundo, quase praticamente todo mundo, costuma falar esse Perek como uma introdução a, na verdade, depois do Odu, esse Perek na Tfilá, ele aparece como uma introdução à Tfilá. A Birkot HaShachar não, Psukei Desnimra, que são os perkim de Teilim que a gente fala antes, como também, a primeira, talvez, ou a segunda parte da Tfilá. Antes da gente começar, Psukei Desnimra, a gente fala Mizmor Shir Hanukat Habayit Le David, e aí muitos falam Hashem Melech e depois começam o Baruch She'amar. É verdade, tá ali, tem razão. Mas o que eu queria, quer dizer, o ponto principal que aqui fica, Olha, tá entrando, já foi. O ponto principal que eu queria discutir depois que a gente, quer dizer, no contexto geral desse capítulo, é que na verdade parece que existe aqui uma distância, uma diferença muito grande entre o título do Mizmor, o título do capítulo, e o conteúdo do que está sendo contado e descrevido nesse Perek. Alguém aqui conseguiu ler esse Mizmor Shel Hanukat Habayit? Né? Dona Rose conseguiu ler. Para quem conseguiu ler Mizmor Shel Hanukat Habayit Le David, entende? Eu poderia perguntar qual é o assunto pegador, sim, por cima. Se eu tivesse que dar um título, desculpa que eu estou devolvendo todo mundo para as aulas de literatura, mas se eu tivesse que dar um título quer dizer, se eu fosse escrever o título desse mesmo, qual seria o título? Eu falaria sobre a salvação de Hashem, Hashem que me tirou do buraco, como está escrito lá, não deixou minha alma ir à perdição. A gente vai ver que esse mesmo ele é muito ligado com a Teshuvah também. Mas com certeza ele não é ligado com Hanukkah Habayit Le David. Eu vou botar aqui na tela o, a folha que eu mandei para vocês, com a tradução, e a gente lê o título e vamos tentar juntos entender isso melhor, tá bom? Yofi. Então vamos lá. Mizmor Shir Hanukat Habayit Le David. Muitos para quem de Teilim, eles, ou praticamente todos, eles têm os primeiros dois psukim, são títulos, são títulos, essa é a palavra. E nesse título aqui a gente tem Mizmor Shir, o Salmo e Cântico, Hanukat Habayit Le David. Aqui na tradução, eles traduziram cântico na dedicação da casa de David. A tradução dedicação, ela já não é tão literal, ela é mais interpretatória. Hanukat Habayit é praticamente a inauguração, quando você inaugura a casa. De que casa a gente está falando? Quem sabe?
De Hashem? A princípio, estamos falando aqui da casa de Hashem, o que levanta várias perguntas. A primeira pergunta é, David HaMelech não inaugurou a casa de Hashem. Que nem a gente escreveu, na verdade, no WhatsApp, na mensagem de WhatsApp. O David HaMelech não construiu o Beit HaMikdash, na realidade. Muito pelo contrário, ele foi impedido de construir o Beit HaMikdash, e quem construiu o Beit HaMikdash foi Shlomo, o filho de David. Então essa é a primeira pergunta. O que quer dizer Mizmor Shir Chanukat Habayit le David? Agora, na verdade, eu pulei, a gente tem que dar um passo para trás. Qual é a explicação simples dessa frase? Como a gente lê ela da forma mais simples? A forma mais simples é o seguinte: Mizmor, esse aqui é um Mizmor, é um salmo. Shir Hanukat Habayit, ele é um cântico para a inauguração da casa, le David, compilado por David. Ou seja, David HaMelech, ele compôs esse Teilim para que quando inaugurassem o Beit HaMikdash, cantassem esse Mizmor. Essa é a explicação simples do Pasuk. Sempre que a gente for estudar, com todas as explicações adicionais, a gente sempre precisa lembrar o básico. E esse é o básico. Agora, mesmo nesse básico, aqui se desperta várias perguntas. Primeiro, tem que saber que os títulos usados aqui, eles no Teilim, eles são únicos. Não todos os títulos estavam escritos, por exemplo, Le David. Quando o Teilim ele escreve Le David, de David, ele não quer dizer que David só compôs esse Teilim, porque tem muitos Teilim que David compôs e não está escrito Le David. E sim que isso é algo que se relaciona a David. Ou seja, isso é algo que é ligado com David. E aí sim a nossa pergunta é uma pergunta válida. Como esse Mizmor, ele tem... Primeiro que David HaMelech não tem nada a ver com a inauguração da casa. Lichorá quem fez foi Shlomo. Inclusive eu vi uma coisa interessante. Se você tira Hanukat, tira a palavra Hanukat, fica só Mizmor, Shir, Habayit, Le David. A primeira letra de cada uma dessas palavras forma a palavra Shlomo. Shin, Lamed, Mem e Hei é Shlomo. Que primeiro foi Shlomo que inaugurou a casa. Essa é a pergunta número 1 que a gente tem que colocar sobre o título. A pergunta número 2 é, tá bom, digamos que esse aqui é o Mizmor da inauguração do Beit HaMikdash. Como esse Mizmor, ele serve como... Por que justo? O que ele tem a ver? Ele não está falando... Tem tantos outros prakim no Teilim que falam sobre a vontade de construir o Beit HaMikdash, a necessidade de construir o Beit HaMikdash. Inclusive... Ainda bem que é por Zoom. Inclusive, a alegria de construir o Beit HaMikdash, que, a princípio, esse Mizmor não tem nada a ver com a inauguração do Beit HaMikdash. Então, por que esse é o Mizmor Shir Hanukat Habayit Le David? E a última pergunta que eu quero deixar aqui são 3 perguntas gerais, tá? Que a gente não vai dar resposta de imediato, a gente vai trabalhar elas vão ficar como plano de fundo nesse estudo. E a terceira pergunta que eu quero perguntar é exatamente o que isso tem a ver com Hanukkah. O que esse Mizmor ele tem a ver com Hanukkah? Muitos explicam que Hanukkah Habayit, da mesma forma que Shlomo HaMelech ele inaugura o Beit HaMikdash, então os Hashmonaim também voltaram e reinauguraram o Beit HaMikdash na festa de Hanukkah, seja com o acendimento da menorá, seja com a devolução dos korbanot da forma correta, mas ainda assim tem, de novo, ainda não, isso não explica, só por causa dessa frase a gente vai ler esse Perek tantas e tantas vezes. Então vamos ver. Eu pensei que talvez a gente conseguisse pela primeira vez ler o Perek inteiro juntos numa lida rápida, e explicar ele por cima e depois repetir, voltar pasuk e dar um contexto mais específico, uma explicação um pouco mais detalhada. Se eu uso aqui a estratégia dos guias turísticos. Se a gente não conseguir chegar em todos os nossos pontos, Zelonorá, a gente pode continuar. Semana que vem também é no caso, Beceder. Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Não. Tá bom. Então não.
Está claro? Está claro. Então vamos lá. Mizmor Shel Hanukat Habayit LeDavid. Salmo e cântico na dedicação. Aliás, Mizmor Shir, apesar de que é uma expressão que a gente conhece bastante do Teilim, mas ele aparece pela primeira vez no Teilim nesse capítulo, no capítulo 30. Até agora ele não apareceu. O Rav Kook explica que Mizmor é uma expressão da alma, da Neshama. Quando a Neshama ela sente que ela precisa se expressar e ela não tem nem palavras como se expressar, então ela faz um Mizmor, ela canta. Ela mezameret. Ela canta e ela ainda não achou as palavras para expressar esse cântico, é só uma melodia. Shir já é uma poesia. Shir é quando essa inspiração ela já consegue tomar uma forma um pouco mais lógica. Eu já consigo dar a ela palavras. Mizmor Shir Chanukat Habayit LeDavid. Aro mimcha Hashem ki dilitani velo simachta oivai li. Eu exaltarei-te, ó Eterno, porque tu me reergueste e não deste esse gosto aos meus inimigos contra mim. Eu vou traduzir na minha forma, vocês têm o português aí. Para mim, eu não entendo muito bem. Para mim, esse português ele é mais difícil que o hebraico. Eu te exalto, eu te engrandeço, Hashem, porque me dilitani, você me reergueste. A palavra dilitani em hebraico, lidlot, é tirar do poço, literalmente. Quando você pega um balde e você puxa, você quer tirar água do poço, você dolê, você está tirando a água do poço. Essa expressão a gente, Bnei Neder, vai voltar nela, explicar nela um pouco mais para frente. Velo simachta oivai li, e você não deu gosto aos meus inimigos contra mim. Isso é interessante. Isso também é uma coisa que aparece bastante no Teilim. David HaMelech não só que ele agradece porque Hashem salvou ele da situação que ele estava, mas ele também agradece que ele não deu a alegria às pessoas que estavam esperando que ele fracassasse, que ele fosse mal. Hashem Elokai, Shivati Elecha Vatirpaeni. Hashem, meu Deus, eu te clamei, eu te pedi, eu esperei por você, Anime Shavea, eu quero muito, e você realmente me atendeu e você me curou. Hashem He'elita Min Sheol Nafshi. Hashem, prestem atenção quantas vezes a palavra aparece aqui, ou a palavra, o nome de Hashem, de novo. Hashem, 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 Hashem. Isso também é uma coisa para se pensar. Elita min Sheol nafshi. Você ergueu, fez minha alma subir da Sheol, ele traduz aqui como sepultura, né? Sheol muitos traduzem Sheol como um inferno. Chitani miordi vor. Você me renovou, me deu vida, em vez de que eu desça ao abismo. Ou seja, a gente vê aqui que David HaMelech, na verdade, ele está agradecendo. Ele estava numa situação de aperto, ele estava numa situação que ele estava num buraco, numa escuridão, e Hashem levantou e salvou ele. Zamru la Hashem Hassidav, isto posto, cantai ao Eterno os que os veneram, né? Os seus Hassidim. A gente já explicou um pouquinho nas últimas vezes que Hassid é uma pessoa que ele já vive com a vontade de Hashem. Vehodu lezecher kocho. E deem graças ou agradeçam a lembrança do seu nome. Tem que também aqui, a pergunta que fica nesse passuco é qual a diferença entre Hashem e Zecher Kocho? Quer dizer, Hashem já é o nome de Hashem. O que é a lembrança do nome dele? Kirega beapo chaim birtzono. Um momento na ira divina, por um lado, mas por outro lado, toda a vida depende da sua vontade. De noite, você dorme com o choro. Ele fala, o pranto pode durar uma noite, mas lalun é dormir. Quer dizer, eu vou dormir chorando, e quando eu acordo, eu estou feliz. Esse passuco também, tem algumas formas de ler ele. Você pode ler ele, a raiva de Hashem, a ira de Hashem, é um segundo, é um momento só. Chaim Birtzono, mas a vida toda que a gente está vivendo, ela é muito maior do que esse segundo. E tem outras formas de entender também. O fato de que Hashem teve esse momento de ira contra o homem, ele deu a ele, na verdade, a vida que vem depois. O fato da pessoa passar por essa dificuldade, ele chorar de noite, é o que permite dele se alegrar de manhã. Eu estou só aqui tocando, a gente está tentando ler rápido, depois a gente, Bezrat Hashem, repete.
ואני אמרתי בשלוי בא לאמות לעולם. Eu, na minha prosperidade, na minha tranquilidade, eu falei, nada me abalará. Hashem, ברצונך העמדת לערירי עוז, pela tua vontade, você me colocou nessa situação que eu era forte como uma montanha, ou seja, eu estou nessa situação de prosperidade, de tranquilidade, Starta panecha e tinivar. E quando você escondeu a sua face, eu me assustei. Elecha Hashem ekra, quando eu me assustei, eu chamo por você, Hashem. Vela Hashem et Hanan. Aqui, e a você eu supliquei. Mabetza bedami berideti el shachat. O que você ganha com o meu sangue? Com o fato de eu ir à sepultura? Hayotcha afan hayagida mitecha. Será que o pó da terra que eu vou me transformar nele, ele consegue te louvar, ele consegue te agradecer? Será que ele consegue contar as suas verdades? Shema Hashem vechoneini, Hashem me escuta e me se compadeça, que ele traduz, mas choneini, ele faça mesmo sem que eu mereça. Hashem yeh ozer li, que Hashem me ajude. E aí, Bemet, esse é o pedido, né? E aí Hashem Bemet escuta, afachta misfedi lemachol li, você transformou o meu luto em uma dança, em uma alegria. Pitachtas aqui, você abriu essas minhas roupas de luto. Vatazreini simchai, você me vestiu com roupas de alegria. Leman yezamercha kavod velo idom. Aqui ele traduz de uma forma interessante. Ele fala para que eu possa cantar a sua glória e não fique em silêncio. A gente vai ver que tem outra explicação aqui. Hashem Elokai leolam odeka. Hashem, o meu Deus, eu vou sempre te louvar. Ou seja, se a gente fazer resumir o que a gente leu agora, a gente tem aqui uma situação que David HaMelech, no começo do Mizmor, ele fala, ele dá uma visão geral. Hashem me salvou de uma situação que eu estava numa situação muito, muito complicada, numa situação muito baixa, muito escura, e eu estou te agradecendo por isso. E depois ele conta a história. Ele estava numa situação que ele tinha muita autoconfiança, ele se sentia que ele estava muito bem. Veio Hashem esconde a face deles e de repente começa a dar tudo errado. E ele começa a entrar numa situação de aperto. Nessa situação de aperto, ele se dirige novamente a Hashem. Ele reza para Hashem, ele fala para Hashem, olha, me salva. E ele tem até algum argumento, o que você ganha com o fato de eu estar indo a um lugar baixo? E, obviamente, Hashem atende a tefilá dele. E David HaMelech, a conclusão do fato dele ter passado por esse processo Leman yezamercha kavod velo idom, Hashem Elokai leolam odeka. Todo esse processo foi para que eu cante a tua glória. Se a gente traduzir que nem ele, a gente vai trazer tem mais uma tradução. E eu não fique em silêncio, Hashem Elokai leolam odeka, para que eu para sempre possa te louvar. Quer dizer, desse último passuco a gente entende que não fosse todo o processo que a gente passou até agora, David HaMelech não chegaria nesse ponto de sempre louvar Hashem e não ficar em silêncio, loidom, como ele traduziu. Para que eu possa sempre. Loidom quer dizer, não vou ficar em silêncio. E ele não fica em silêncio em momento algum, e a vida dele, na verdade, é uma expressão dessa glória divina. Então, essa Begadol, por cima, o que a tradução quase literal do que a gente leu nesse mesmo. De qual situação David HaMelech está falando aqui? Alguma pergunta até agora? Não. Tá bom. De qual situação David HaMelech está tratando aqui? Então, os Mefarshim explicam aqui, e assim Hazal também explicam, que, na verdade, depois do pecado que David fez com Batsheva, David HaMelech, ele ficou muito enfermo, ele ficou muito doente, ele estava quase morrendo. Só que David HaMelech entende que essa doença que ele tem não é uma doença porque ele andou sem blusa e ele se resfriou, e sim, é uma consequência, é uma reação da doença interna, da doença da Neshama dele. Espera aí, eu estou vendo aqui no chat, alguém fez uma pergunta, não tem problema. É uma doença da Neshama dele, é uma doença que vem do interior dele. E no momento que ele entende isso, ele entende que, na verdade, a cura dele, o fato de que ele não tem vida, o fato de que ele está à beira da morte, como ele expressa, como a gente viu, eu estou no Sheol, eu estou à beira da sepultura, é porque eu me distanciei de Hashem.
E essa consciência de que, no momento que eu me distanciei de Hashem, eu perco todo o meu ser, ela é, na verdade, o contexto que David HaMelech expressa aqui, e aí ele se dirige de novo a Hashem e fala para Hashem, olha, eu me dirijo a você para que você me salva, para que você me tire dessa situação, e o único argumento que eu posso falar aqui para você, por que você me salva? Primeiro, porque eu não tenho para quem pedir. Eu não tenho outro para quem me dirigir, mesmo na situação que eu sei que eu sou culpado da minha situação, mas ainda assim, na situação onde eu estou, eu não tenho mais para quem. Desculpa. Eu não tenho mais para quem dirigir a minha tefilá e a minha súplica, e também porque para você, Hashem, isso não compensa. O que vai sair, quer dizer, a consequência, o que você vai ganhar com o fato de eu morrer, de eu ir à perdição, de eu ir para o Geinom, não vale a pena frente ao que você vai ganhar se você me der a vida. E Bemet Hashem aceita essa tefilá e ele cura David HaMelech. Esse é o contexto histórico do que a gente está falando. Essa situação, no nosso último encontro, a Sarita tinha pedido para a gente sempre falar, e é importante entender o contexto histórico do que a gente está falando. Então vamos lá. Essa foi a primeira Mas como lida. ele ia morrer? Eu não entendi. Ele ficou doente, porque pelo fato de que ele fez a Averá, isso causou que Hashem deu a ele uma doença, e essa doença vem, na verdade, como uma reação, um sintoma da doença da Neshama dele. Agora, David HaMelech, ele fala, o natural é que se eu continue caindo, eu continue perecendo, eu continue, eu não consiga me recuperar dessa doença e eu acabe morrendo, ele estava à beira da morte. E nessa situação, ele reza para Hashem, ele fala para Hashem, Hashem, me salva da situação que eu estou, seja física, seja espiritual. Certo? Tô. Só, de novo, eu deveria ter feito isso antes, mas para a gente entender, a gente pode separar o Mizmor, né? Só para ficar mais fácil de entender. A primeira frase é um título, depois o Pasuk Beit, Gimel, Daled, até o Pasuk Zain, na verdade, uma descrição geral do agradecimento de David. E no Pasuk Zain, no Pasuk 7, até o fim, ele volta e ele conta a história em detalhes, né? Então vamos ver. Vamos ver juntos. Eu vou tirar agora o share. Eu quero agora sim entrar em detalhes e entrar Pasuk Pasuk e tentar um pouco explicar um pouco melhor essa situação, porque se a gente conseguir entender um pouco melhor o que David HaMelech passou e qual é a reação dele pelo que ele passou, a gente vai também, Bezrat Hashem, entender como isso é ligado às perguntas que a gente fez no começo, ao Beit HaMikdash, de forma geral. Tov? Então vamos lá. Eu vou começar do segundo passuco, porque o primeiro passuco a gente já fez praticamente todas as perguntas nela. Aromimcha Hashem kidilitani velo simachta oiveli. Alguém quer que eu ponha o texto? Me falem. Melhor, mas não precisa. Tipo, Porque para mim, o que aconteceu comigo é que eu tenho um outro arquivo de Word onde eu anotei as minhas anotações e eu não tive tempo de imprimir ele, então eu prefiro ler dele. Então, se alguém não tiver o passuco, eu não conseguir acompanhar, me avisa, por favor. Então vamos lá. Aromimcha Hashem kidilitani velo simachta oiveli. Eu vou te engrandecer, Hashem, porque você me tirou do fundo do poço e você não alegrou os meus inimigos contra mim. Primeiro conceito que eu preciso entender aqui é o que é Aromimcha Hashem. Como a gente pode elevar Hashem? O que quer dizer que eu elevo Deus? Alguém tem alguma ideia? Hashem, a princípio, não precisa das nossas... sim? Muitas vezes a gente acha que isso é uma pergunta stam, geral, quando a gente faz uma brachá. Você fala, Baruch atah Hashem, bendito é tu Hashem. O que a gente está falando para Deus? Deus coloca a voz? Muito bom. Que você tenha um bom dia. Hashem não necessariamente precisa que a gente engrandeça eles. Então, Baofen Pashut, a forma de entender isso é que na nossa vida nós temos um monte de valores. Todo mundo tem um monte de
de coisas que têm valor, de ideias, de posições, de ideologias, de todo tipo de coisas que tomam valor, importância e centralidade na nossa vida. E a pergunta é, qual desses valores é o valor que está acima de todos os outros valores? Ou seja, quem é o valor que dita as regras? Qual é o ideal que ele é o ideal máximo e é o ideal que, na verdade, ele é mais presente na nossa vida e tem que ser o mais presente no mundo? E nesse ponto, os seres humanos eles têm várias formas e vários conteúdos que eles colocam como ideal máximo. Tem pessoas que vão falar que o ideal máximo, não porque eles gostam, não necessariamente porque eles gostam, mas o valor máximo, a coisa mais importante, ou a coisa mais central no mundo, por exemplo, pode ser o dinheiro. Ou a coisa mais importante no mundo pode ser o poder. Ou a coisa mais importante no mundo pode ser a felicidade. E assim por diante. Vem David HaMelech, ele fala, olha, Aromimcha Hashem. Eu entendo que a coisa mais importante no mundo, o valor mais central no mundo, é você, Hashem. É a divindade que existe no mundo. É o lado divino, é o lado celestial que existe nesse mundo. E com isso eu estou engrandecendo o nome de Hashem. Kavaná, engrandecendo o nome de Hashem, eu estou tornando esse nome de Hashem, não é que Hashem próprio não está crescendo, Hashem não precisa, mas a revelação divina nesse mundo, o fato de que os seres humanos e a humanidade toda, e Am Israel, obviamente, ele ele vive e o ponto central da vida dele é o lado espiritual dele, é o lado divino dele. Então, isso quer dizer, Aromim Hashem, eu vou te engrandecer. Por que eu vou te engrandecer? Que dilitani. Pelo fato de você ter me tirado do poço. Essa expressão, dilitani, é uma expressão muito interessante. Tem alguns pontos que a gente precisa parar para pensar aqui. Quando uma pessoa, lidlot, puxar alguma coisa, quando você tira a água do poço, antes de você tirar a água do poço, você também jogou o balde lá dentro. Na verdade, para eu poder tirar a água do poço, eu preciso primeiro baixar o balde para dentro do poço. Por isso que a palavra dilitani, não só ela lembra a palavra lidlot, que é puxar, e sim a palavra também dal. Dal é uma pessoa pobre, é uma pessoa que ela não tem nada. Na verdade, David HaMelech, ele aqui, já nessa frase, ele expressa que ele entende que todo o processo que ele passou, inclusive a queda, inclusive a doença, inclusive a dor, é parte desse processo de que Hashem quer tirar uma água que está num lugar muito profundo. A pessoa ela entra numa situação de aperto, não para sair como ela entrou. Não é esse o ponto. Se era para sair como eu entrei, para voltar onde eu estava, então não precisa passar por tudo isso. Aliás, isso também é correto quando a gente fala sobre a tchuvá. Uma pessoa que faz tchuvá de um pecado, por exemplo, no caso de David HaMelech, ele não vem aqui voltar a estaca zero. A gente não vem fazer a roda, girar a roda para trás. A gente vem, na verdade, tirar, uma vez que já aconteceu essa crise. No caso, a diferença entre crises da vida e crises espirituais é que as crises da vida, elas não dependem sempre, não são consequências nossas sempre, são coisas que a Hashem muitas vezes coloca a gente nessa situação. E erros espirituais são muito mais responsabilidades nossas. Mas mesmo nos erros espirituais, a Kadosh Baruch Hu colocou a gente em teste. A Kadosh Baruch Hu colocou a gente numa situação que a gente tem essa pretensão a cair. Como no caso de David HaMelech. E nesse caso ele realmente caiu. Aliás, eu não estou aqui Bichlal entrando em qual é o pecado de David HaMelech, qual não é o pecado. Não é o nosso assunto hoje. Mas o ponto é o seguinte, que mesmo a crise, mesmo a queda, mesmo a doença, mesmo todos eles servem como uma forma de tirar algo que estava mais profundo. A gente não está voltando atrás, a gente não está voltando na estaca zero, e sim construindo algo que antes de todo esse processo não estaria aqui. Não estaria aqui. A gente não conseguiria chegar sem essa crise. Isso acontece nessas duas formas, tanto na descida, quanto depois na subida que vem logo em seguida. Isso é uma consequência de que David HaMelech ele tem nesse mesmo. Aromimcha Hashem kidilitani. Sim? Claro? Rav, eu sempre achei que fosse, ele agradecia, tipo, ele louvava a Deus no poço, quando ele estava no poço. Também serve ou não? Isso serve em outros Mizmorim. No Pshat do Mizmor, Lidlot, é quando você me tirou do poço. E o motivo disso é o seguinte, a gente vai fazer de novo o passo cavalo, o motivo disso é o seguinte,
Quando a Gemara fala que a pessoa ela tem que agradecer a Hashem pelas coisas ruins, assim como ele agradece pelas coisas boas. Assim está escrito na Gemara. Da mesma forma que eu louvo a Hashem, eu tenho uma brachá para coisas boas que eu agradeço, eu tenho uma brachá para coisas ruins que nos acontecem. E o motivo disso, a princípio, é o conceito que a gente falou, que a gente explicou agora. Eu entendo que a minha descida e a minha quebra, ela também é parte de um processo que vem aqui nascer alguma coisa maior. Mesmo assim, quando a pessoa acontece com ela lá além de alguma coisa ruim, ele não fala a brachá que ele fala quando acontece alguma coisa boa. Quando acontece alguma coisa boa para a pessoa, ele fala ou shechianu, ou ele fala atov ve'ameitiv. Ele agradece que a gente chegou nesse momento, a gente agradece a bondade de Hashem. E quando acontece chas v'shalom alguma coisa ruim, a brachá que a gente faz é Baruch atah Hashem, dayan emet. Você é um juiz justo. E o motivo disso é porque o fato de que a gente entende de que a gente entende que também as coisas ruins que acontecem com a gente, elas têm um sentido e elas estão servindo aqui um bem maior. Isso ela não vem em vez da experiência nossa de que isso está doendo. Sim? Toda a tefilá, sempre, o tempo todo, ela vem expressar o que o ser humano está sentindo. A gente não pode se enganar e falar, que legal que aconteceu comigo essa coisa ruim. Aliás, isso também é um erro frente a Hashem quase, porque Hashem dá um tapa na pessoa. Hashem dá um tapa na pessoa para que doesse. Essa dor, ela tem um bom motivo para que a pessoa acorde, para que ela chegue num lugar melhor. Mas naquele momento, Hashem não quer fazer a gente sofrer, tá? Se Hashem fez a gente sofrer, é porque tem um motivo pelo sofrimento. A pessoa que ela nega o sofrimento, ela fala, Bichlal eu não estou sofrendo, Bichlal não está acontecendo nada. Então, na verdade, você está falando, então, tudo que a Hashem fez foi à toa, porque não precisava ter entrada nessa situação. Então, por que eu falo isso, Tali? Não sei se isso foi isso que você quis dizer, talvez não. Mas eu falo isso porque a gente pode achar que, quando eu estou no poço, então eu já estou falando Mizmor Letodá. Não. Quando eu estou no poço, a tefilá de David HaMelech é Shivati Elecha Vatirpaeni. Eu preciso que você me salve daqui, eu não quero ficar nessa situação. Depois, quando eu já saí do poço, quando eu já melhorei, eu já vi o que acontece depois, aí eu retrospectivamente olho para trás e falo, tirei. Olha o que aconteceu. Olha como todo esse processo, na verdade, me levou a um lugar onde antes dele começar eu não estava. Entendeu? Sim, eu falei isso por causa do Dal. Tipo, você me deixou Dal, então eu vou te Arumimcha. Tipo, Sim. Nachon. A posteriori, é Nachon. A posteriori é Nachon. Depois que você já saiu da Dalut, depois que você já saiu da situação de pobreza, depois que você já saiu e você consegue agora olhar para trás e enxergar o processo como um todo, aí você pode agradecer também por essa situação. Mas isso é muito importante na Tefilá, Bichlal, e na forma quando a gente se expressa frente a Hashem, a pessoa ela tem que ser muito genuína, ela tem que ser muito verdadeira, porque a Kadosh Baruch Hu quer a gente como seres humanos, e não como o ser humano. Ele tem um lado emocional, não só intelectual. É verdade que na cabeça a gente entende que tudo é para o bem, mas no coração a gente sente o aperto, e desse aperto também tem um lugar para se dirigir a Hashem nessa situação também. Então vamos até, pelo menos, a segunda metade do pasuk. Velosimachta oivaili. E você não fez com que os meus inimigos ficassem felizes. Esse ponto também ele se repete bastante no Teilim, que nem a gente falou. E esse ponto ele é muito importante, porque, na verdade, David HaMelech, ele tem uma disputa cultural, talvez, intelectual, com os inimigos dele. E a disputa é, será que o meu caminho é o caminho que vai levar a pessoa, que vai dar certo, que vai levar a pessoa a ser uma pessoa bem-sucedida, que vai levar a pessoa o caminho correto para o ser humano? É a forma que o homem realmente tem que viver, que vai dar certo ou não? E no momento que David HaMelech, ele próprio erra, e David HaMelech, ele próprio cai no pecado, e depois ele também sente as consequências, os inimigos ideológicos de David HaMelech, eles viram para David HaMelech e falam, tá vendo, você não é melhor do que ninguém. Antes de mais nada, é isso que eles falam. Falam, David HaMelech é que nem todo mundo.
Você falou que você tem um caminho mais correto, você tem um caminho que vai levar a pessoa ao sucesso. Isso não é verdade. Você também errou. Você tem os mesmos problemas que todo mundo tem. Você não tem a capacidade de ser melhor do que ninguém. E você também vai acabar, o teu caminho vai te acabar levando à morte. E por isso, Davi Amelech, ele pede para Hashem, Hashem, não deixa que isso aconteça. Mostre a todos que o meu caminho, apesar dos meus erros, ele sim é o caminho correto. Não por mim, por você. Não porque eu preciso que eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem eu estava errado, mas sim porque tem uma expectativa do mundo todo de saber qual é o caminho certo, qual é o caminho que vai levar o ser humano ao sucesso. Será que é o caminho de Hashem ou será que não? E se os meus inimigos verem que eu fui fracassado, eles vão falar, né, seres humanos não conseguem viver dessa forma, que nem David Amelech ele sugere, próximos de Hashem. É... lá. Sim? Claro? Hashem Elokai, Shivati Eilecha Vatirpaini. Hashem, meu Deus, como ele traduziu lá, a tradução da palavra Leshavea é uma pessoa que ela quer muito, ele almeja, ele quer muito alguma coisa. Quando ele está numa situação de aperto, o que David Amelech ele quer muito? Shivati Eilecha. Eu quero você, Hashem. Vatirpaini. E aí você me curou. Na verdade, aqui tem também um ponto muito, muito central e importante. Qual é a ação, na verdade, da Avera? Qual é a ação, na verdade, do pecado? O que ele faz no ser humano? O que ele faz no ser humano, ele desliga o homem de Hashem. Ele cria uma distância entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu. Agora, essa distância, ela se expressa tanto na forma espiritual quanto na forma material. A pessoa ela se afasta de Hashem do ponto de vista de que dentro da alma dele ele não sente mais a presença divina e automaticamente ele está mais longe da fonte da vida e aí ele fica doente. Esse é o het, essa é a verá. Automaticamente, Shivati Eilecha Vatirpaini. O próprio fato de que quando eu estou no buraco eu me dirijo a Hashem, naquela situação de aperto eu me volto a Hashem, essa já é a minha cura. Porque com isso eu já renovei o meu relacionamento com Hashem. Às vezes, a situação do aperto, ela é exatamente, ela é mais próxima, ela cria um relacionamento até mais próximo do que a situação de tranquilidade e de calma. Isso que David Amelech fala, Shivati Eilecha Vatirpaini. O fato de eu me dirigir a você, de eu querer você, você me curou. Essa é a minha cura em si. Porque a partir daquele momento, mesmo que eu ainda não vi as consequências dessa relação, eu ainda não vi, eu ainda estou no buraco, por assim dizer, mas eu sei que eu me dirigi a você, coisa que eu não estava fazendo antes, coisa que eu me afastei, coisa que eu me desliguei de você. Se a gente voltar no Dilitani, na expressão que fala, você me tirou do poço, para você poder puxar uma pessoa do poço, você tem que, na verdade, ter uma corda. E David Amelech, ele descobre que tem uma corda, mesmo quando ele está no fundo do poço, tem uma corda entre ele e a Kadosh Baruch Hu lá em cima. Eu vou roubar de vocês mais 5 minutos, se todas concordam, porque a gente começou um pouco tarde e eu quero sim um pouco avançar Bechorzot, para que na semana que vem a gente possa falar mais das questões gerais do Beit HaMikdash e de Hanukkah. Eu vou correr também. Hashem elita min sheol nafshi chiitani mior divor. Você me levantou, ergueu minha alma do Sheol. Sheol, ele traz lá como abismo, como cova, mas muitas vezes Sheol é uma expressão do Geinom, do inferno. Ou seja, David Amelech, ele entende que a Kadosh Baruch Hu foi quem tirou ele da perdição. Quando David Amelech, ele faz o pecado, ele não fala, agora eu preciso me virar. E sim, ele fala, eu preciso agora que Hashem me tire do meu problema espiritual. E automaticamente, você me deu vida para que não volte ao buraco. Aí sim, isso também se expressa na minha vida material. Zameru la Hashem chassidav vehodu lezecher kodsho. Louvem Hashem. Louvem Hashem aquelas pessoas que são próximas a ele. Vehodu lezecher kodsho. Esse passuco ele volta àquele assunto que a gente falou lá atrás. Da mesma forma que tem pessoas, os inimigos de David, eles esperam que David fracasse para mostrar quem sim tem razão, que David não tinha razão.
Por outro lado, tem os Hassidim, tem as pessoas que eles sim procuram a vontade de Hashem no mundo. E eles sim acreditam que esse é o caminho correto. E eles também estão na expectativa. Eles querem saber, será que vai dar certo e não dá certo? Então, eles estão olhando para David HaMelech e estão falando, se David HaMelech, ele aqui, ele conseguir sair dessa situação e ele conseguir se erguer dessa situação, eu vou saber que o meu caminho estava certo e que Hashem toma conta da gente. E não o contrário, Chas v'Shalom. Por isso que ele fala, depois que Hashem me salvou, vocês, Hassidim, vocês que são as pessoas que são próximas da vontade divina, vocês têm que louvar Hashem, ve'odu lezecher kodsho. A gente não vai entrar aqui na divisão entre Hashem e Zecher Kodsho, o nome de Hashem e a lembrança dele. Mas tem um pasuk na Torá, quando Moshe Rabbeinu, Hashem se revela para Moshe Rabbeinu para que ele tire o povo do Egito. Então Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, eu sou Hashem, Ze Shmi Leolam, Ze Zichri Ledor Vador. Esse é o meu nome para sempre e essa é a minha lembrança para cada uma das gerações. Ou seja, existe um nome de Hashem que é algo que é imutável, é algo que está sempre lá, que ele está sempre presente e ele é sempre ele é constante. Mas isso muitas vezes existe nas esferas espirituais. No nosso mundo aqui, não sempre esse nome está revelado, não sempre esse nome está presente na nossa vida. Esse é o Zecher, essa é a lembrança do nome de Hashem, que ele vem falar, olha, eu quero que não só que Hashem corra no fundo, como um programa de fundo no mundo, mas também que ele esteja presente na nossa consciência. Pasuk, até agora tudo bem? Alguém comigo? A Rosa eu sei que está acordada, as outras? Sim. E a Thali também. טוב. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר נינה. Tem aqui, eu anotei para mim, 4 formas de entender esse pasuk. Uma delas é o que a gente já falou até agora, que eu entendo que esse momento de ira, da ira divina, ele me proporcionou a vida. Nahon, ele é um momento de ira, ele é um momento de dificuldade. Mas ele me abre portas, ele me abre um relacionamento com a Kadosh Baruch Hu que antes eu não tinha. Ele faz descobrir em mim lados espirituais, divinos, celestiais, que antes eu não conhecia. Essa é uma explicação, ou seja, que o mal que foi momentâneo, no final, ele é muito pequeno proporcionalmente frente ao bem, que ele é muito maior que nasce desse mal. Isso é uma explicação. Uma outra explicação também, que é importante saber e lembrar para a nossa vida também, quando a gente está numa situação de aperto, a gente vê essa situação como se ela fosse toda a realidade. Mas não é נכון. Tem muito mais bom no mundo do que mal. Só que o bom a gente não dá como óbvio, a gente dá como... É óbvio que é assim. É óbvio que a gente levanta de manhã, é óbvio que a gente respira, é óbvio que a gente pensa, é óbvio que a gente existe. Muitas coisas são óbvias e a gente nem dá elas como bons. Mas se a pessoa parasse para pensar um pouquinho, ela ia entender que o mal relativamente ao bem, ele é muito pequeno, ele é um rega, ele é só um momento, e a vida ela é muito maior, ela é muito mais... muito mais ampla e muito mais boa do que ruim. Mesma coisa, na noite, quando eu estou numa situação que eu estou escuro, que eu não consigo enxergar, realmente a pessoa chora. Avalaboker, quando tem luz de manhã, de repente eu olho o mundo e eu enxergo ele com outros olhos. Isso é verdade também com pessoas, é importante saber disso. Não pode esquecer, a gente vive numa cultura que tentam educar a gente de que as pessoas elas são essencialmente ruins. As pessoas são essencialmente boas. A maioria das pessoas são essencialmente, a grande maioria das pessoas são essencialmente boas. E elas têm coisas ruins também, mas o bom delas é muito maior. Olhem todas as pessoas que a gente conhece de perto e a gente vai começar a entender como, na verdade, lá no fundo, elas são todas boas, elas têm boas intenções, elas querem fazer o bem. Mas, tem coisas ruins que precisam ser consertadas, mas não pode perder a proporção. Vani Amarti Beshalvi, eu estou correndo um pouco para a gente poder, pelo menos, terminar. Sabe o que? Não. Vamos parar aqui. Vani Amarti Beshalvi, mas até agora a gente, na verdade, são introduções gerais, né? A gente falou de forma geral, e depois, a partir desse passuco, ele vai entrar já mamash no processo, como fazer, o que leva a pessoa ao erro, o que leva a pessoa ao het, o que leva a pessoa à queda, qual a reação da pessoa quando ela está na situação de aperto,
e como Hashem tira ele e o que acontece quando Hashem tira ele. Isso, Bezrat Hashem, a gente vê na semana que vem. Junto com isso, a gente vai tentar já explicar como isso é ligado com o Beit HaMikdash e como isso é ligado com Hanukkah. Eu vou desligar a gravação. Espera um minuto.